Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Júlio, parabéns por ter reunido essa turma toda. Já está passando abaixo-assinado aí para todo ano ter um evento como esse. Pelo amor de Deus. E uma coisa interessante, Júlio. Há exatamente 20 anos começa a minha história com o trânsito. 20 anos, novembro de 2004. E é bem interessante porque o início da minha jornada no trânsito ela é talvez totalmente diferente da maioria das pessoas, né? Porque eu trabalhava com um vereador que se tornou a autoridade de trânsito de Recife. E abaixo da Secretaria de Serviços Públicos tinha lá a CTTU, Companhia de Trânsito e Transporte, que hoje é uma autarquia, está ali Felipe, que faz parte da CTTU. E eu fui simplesmente ser assessor especial do presidente do órgão de trânsito sem saber nada de trânsito. De verdade, nada. Indicação política. E foi um grande desafio. Eu até trabalhei recentemente com uma pessoa da CTTU na época, a gente se reencontrou, e eu disse para ele que ele foi a pessoa responsável por me inserir no trânsito da forma como eu fui inserido, porque todas as vezes que tinha uma demanda da Câmara de Vereadores, ele dizia, tecnicamente isso não é possível. Tecnicamente isso não é possível. E o que é que eu podia falar? Absolutamente nada, não entendia. Depois eu vou estudar. E nas pesquisas, não é missa de corpo presente, quem a gente achou? E Júlio é modesto. Blog 1000 palavras, tinha um blog assim... trânsito sem uma imagem sem palavras, né? E entrei em contato com o Júlio, me tornei o primeiro associado da Associação Brasileira de Profissionais do Trânsito do Nordeste, o primeiro do Nordeste. Enfim, então eu tenho, e aí quem me conhece já ouviu falar de Júlio, não tem nem como não ter esse cara como uma referência, não só como profissional, mas como pessoa, indivíduo. E nessa trajetória eu comecei a estudar trânsito aleatoriamente, e aí eu fiquei sabendo que tinha uma graduação em gestão de trânsito. Eu digo, rapaz, eu vou estudar. E simplesmente me apaixonei. Ou seja, eu entrei num órgão de trânsito e comecei a viver trânsito diariamente no trabalho e à noite estudando na universidade. E quando eu comecei a descobrir, peraí, como é passar numa placa de pare é a mesma coisa que avançar o sinal vermelho? Vixe Maria! Quer dizer que a pintura branca é diferente da amarela, porque depende se é sentido duplo ou sentido... E eu percebi que as pessoas não sabiam. Eu digo, rapaz, isso é muito interessante. E eu comecei a gostar. Eu ainda não tinha uma formação superior, e a partir daquele momento eu passei a vivenciar trânsito. Eu me tornei o cara mais chato de andar com qualquer pessoa. Quer dizer, eu sabia que aquela placa ali não sei o quê, sabia que isso aqui é a linha de bordo, eu sabia que não é o meio fio que é para pintar de amarelo. E isso foi me deixando cada dia mais apaixonado pela área. Até então eu não era uma pessoa que tinha essa consciência de que nós, profissionais do trânsito, somos importantes para termos uma mobilidade humana responsável, onde as pessoas sejam, de fato, partícipes do cotidiano, que entendam que trânsito é um espaço de convivência social e que ser empático faz todo sentido para a gente ter um trânsito que a gente quer, com segurança. Eu não tinha essa percepção. Eu só gostava de falar sobre trânsito. Comecei a fazer a graduação e fui aprendendo mais coisa. Digo assim, rapaz, eu acho que vou ser instrutor de CFC. E aí foi a virada. A virada foi a sala de aula. Falar uma coisa e ver a cara com o olho assim, arregalado, é sério. E eu vi que eu precisava daquilo para o resto da vida. Falar e a pessoa se surpreender com o que eu estava falando, aquilo me encantava. Ter a clareza que alguém está aprendendo algo comigo mudou a minha vida. E aí, ser instrutor de trânsito me mostrou que a gente tem a condição de mudar significativamente a vida de alguém.
Muitas vezes a gente passa em salas de aula e aquelas pessoas simplesmente não são impactadas, mas às vezes algumas são. E quando você consegue identificar que pelo menos uma pessoa mudou a forma de enxergar as coisas a partir das reflexões que tu trabalhou com ela, recebeu uma mensagem no antigo Facebook dizendo: professor, sempre que eu vejo uma pessoa na faixa de pedestre, eu lembro do senhor e aguardo antes da faixa para ela atravessar. Para mim passou a ser uma coisa que não tinha preço. E aí veio o que aí sim mudou a minha vida. Ali tem uma imagem no Sesc Senat, lá em cima, magrinho, né? Aqui embaixo, os primeiros vídeos. E foi justamente criando conteúdo para a internet que eu percebi uma grande chance de impactar mais pessoas. E olha, criar conteúdo na internet não é a coisa mais complexa do mundo, como muitas pessoas pensam. Só tem uma diferença. A diferença é: assim eu estou falando para mais pessoas. Ou seja, a internet potencializa até onde tua voz vai chegar. E eu comecei a perceber que, poxa, se eu criei um canal do zero e não posso deixar de reverenciar a minha esposa, Ju, que quando via eu gravando um vídeo e parará, gaguejava, começava tudo de novo. Porque eu não sabia editar. E eu tinha muita dificuldade de ser autêntico. Eu tinha muita dificuldade. Eu achava que não podia ter um erro, não podia gaguejar, eu não podia. Aí Ju faz um curso na Universidade Católica de Pernambuco, aprende edição de vídeos e finalmente eu começo a criar conteúdo da forma que eu gostaria, né? Com um vídeo teoricamente tudo bonitinho. Porque às vezes muitas pessoas não fazem conteúdo para a internet porque ela vê o conteúdo de Carlão, de Rômulo, de João Paulo, de Felipe, bem bonitinho e está vendo ali o palco. Só que, na realidade, o trabalho dela, ela vê ali, ela gaguejou, ela errou tal, e ela compara o quê? O nosso palco dos outros com o bastidor dela. Aquele vídeo bonitinho, de 5 minutos, que aparentemente não houve erro nenhum, às vezes teve um material bruto de 15, para sobrar 5, e quem assistir achar que ali foi tudo feito numa hora só, num momento só, e não é assim. E aí eu percebi que, caramba, dá para ganhar dinheiro com a internet, porque eu criei um canal do YouTube somente porque eu queria mostrar para os meus alunos na autoescola alguns vídeos. Depois eu decidi eu mesmo falar. E aí, de repente, eu lembro, Ju, quando a gente falava, no dia que eu ganhar R$2.000 com o YouTube, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Foi rápido. E faz tempo. Impressionante como hoje as redes sociais ela vai te potencializar algo que muitos aqui podem conseguir, mas que muitas vezes estão muito mais preocupadas com a comparação, o julgamento alheio. As pessoas vão sempre te julgar. Isso sempre vai acontecer. Se sua camisa é de manga comprida, alguém vai achar que tinha que ser manga curta. Se é de manga curta, tinha que ser azul e não vermelha. E as pessoas vão o tempo todo fazer julgamentos. E quando a gente deixa de fazer coisas por conta do que os outros estão pensando, a gente comete um dos maiores erros da vida. E eu comecei assim, muito preocupado com as críticas. Foi muito difícil no começo, o pessoal dizia o seguinte: todo nordestino é burro, e esse aí também é. Aí uma vez o cara aqui de São Paulo, você devia falar corretamente, não é letra E, é letra E.
E era impressionante como qualquer crítica, tudo que você imaginar, a gente ouve. E nesse processo, algo que eu acho que é fundamental para a vida. E Júlio é craque nisso também. Autoconhecimento. Encontre a sua essência, quem você é. Não dê importância para os julgamentos que não são construtivos. E quando você se autoconhece, as críticas, elas, se te incomodarem, é porque é uma verdade que você compactua, e se está te incomodando, por que não repensar sobre aquilo? E se não for, tudo bem. Na maioria das vezes, as pessoas falam o que estão dentro delas. Muitas vezes é sobre ela, não é sobre você. E isso, para mim, foi libertador, e eu estou falando de 3 anos. Então, veja, eu comecei a criar conteúdo no momento que eu não era uma pessoa autêntica, né? E eu fui encontrando essa minha verdade. Eu falo sempre nos 3 A's, né, que é o autoconhecimento, autoaceitação. E quando você tem autoconhecimento e autoaceitação, sabendo o que pode melhorar, você passa a ser uma pessoa autêntica. E é isso que faz com que as pessoas se identifiquem contigo na internet. Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa na internet, e na maioria das vezes a gente só vê flores, né? Uma vida maravilhosa. E isso faz com que muitas pessoas se sintam mal, porque não tem aquela vida que está sendo tão florida, e acabam não sendo pessoas autênticas. Então, para mim, hoje, principalmente, depois de sair de Recife, durante 7 dias de carro, 600 quilômetros por dia, 7 dias e 6 noites, eu estou morando em Florianópolis. Eu adoro uma frase: novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos resultados. E apesar de estar amando Florianópolis, a gente nem sabe, né, Ju, se vai ser lá para o resto da vida. O importante é que a internet proporciona isso, né? Graças a Deus a gente pode trabalhar de qualquer lugar, apesar de hoje a gente ter montado o podcast Em Trânsito. Em Trânsito Podcast. E o que é mais legal é que não é um podcast que se resume a falar sobre trânsito. É um podcast para falar de pessoas. Já parou para pensar que todos nós que trabalhamos com educação para o trânsito, a gente pode estar enxugando gelo? Já parou para pensar que não dá para uma pessoa ser educada no trânsito, mas na essência ela é mal educada? Já parou para pensar que talvez o nosso desafio, como o Júlio, eu sou muito fã desse cara, trabalha com neurolinguística, ajudando pessoas a mudarem seus comportamentos. Será que não é mudando e ajudando as pessoas a mudarem que isso vai ser refletido em todos os lugares, inclusive no trânsito? Pessoas melhores fazem um trânsito mais seguro. Então o podcast Em Trânsito é justamente para falar de muita coisa. Fala de trânsito, bastante, óbvio. Legislação, depende do convidado, né? Já tem 2 convidados aqui, né? Já estão 3. 2 já com data, praticamente. Crepaldi, João Paulo Macedo e Rômulo, quase. E esse novo momento da gente, estamos há 7 meses em Floripa, vem coroar, na minha opinião, uma trajetória muito linda, sabe? Profissional, de alguém que sai de uma realidade muito difícil. Quem é de lá sabe onde é a Mostardinha, onde fui nascido e criado. Mostardinha. Muitos amigos meus não estão mais vivos, né? Vendi picolé com 11 anos. Enfim, não foi uma vida, ai meu Deus, passou fome não, graças a Deus não, mas foi dureza. E hoje, vendo o impacto que a gente causa nas pessoas, a gente está fazendo 3, 4, 5 milhões de views por mês no YouTube.
Só no YouTube a gente vê o quanto tem valido a pena ter entrado nessa área e está ajudando a impactar positivamente a vida das pessoas. E se tem uma coisa que eu digo para vocês, todos que estão aqui, que a maioria daqui, certamente a totalidade, não a maioria, todos vocês têm muito conhecimento. E tem outra coisa que eu aprendi, se você tem muito conhecimento e você não divide esse conhecimento, você não entendeu a tua importância no mundo. Agora, quem disse também que o teu conhecimento ele não precisa ser remunerado? O conhecimento, por não ser palpável, as pessoas não valorizam. Ninguém vai chegar numa empresa de iluminação e dizer assim, me dá uma torre de luz dessa aqui, me dá um tripé, ou chegar numa casa de extintor e dizer, me dá um extintor desse, por favor, que eu estou precisando. Mas o teu conhecimento, as pessoas querem que você dê. Sendo que o teu conhecimento livra a pessoa de uma suspensão por 12 meses, o teu conhecimento impede que ela pague 3 mil reais, e tu só chegou nesse nível de conhecimento porque tu investiu duas coisas importantes. Dinheiro e a mais importante, muito mais que dinheiro, o teu tempo. Só tem conhecimento quem dedicou tempo. E pergunte a qualquer multimilionário ou bilionário que só tem 1 mês de vida, quanto ele pagaria para ter 10 anos de vida? Aí você vai ver que tempo vale muito mais que dinheiro. É por isso que eu defendo que nós, todos os profissionais do trânsito, possamos ir muito além de onde a gente tem ido, que é a sala de aula. Além. Porque são profissionais do trânsito que conhecem a legislação, que podem fazer com que pessoas melhores surjam a cada dia, e aí sim a gente vai ter um trânsito muito melhor. Muito obrigado, foi um grande prazer e estou à disposição.